Começou a entrar. Já pode, né? Pode. Eu quero saudar a toda a igreja com a paz do Senhor. Aqui é o pastor Gilmar, da Igreja de Cristo, Ministério Manancial. Hoje eu gostaria de falar para vocês a respeito da Páscoa. O significado da Páscoa, o quanto que isso é importante para nós cristãos, para aqueles que acreditam, que creem no Senhor Jesus. E eu gostaria de falar para vocês a respeito disso hoje, que é muito importante nós sabermos o valor e a importância da Páscoa, né? Às vezes nós celebramos a Páscoa de uma maneira, às vezes, diferente, e às vezes ensinamos os nossos filhos, às vezes até de maneira diferente, né? Às vezes as pessoas acreditam que a Páscoa é você hoje comprar um ovo de Páscoa, dar para o seu filho, reunir a família, mas a verdadeira Páscoa nós podemos observar que até o povo judeu, a maneira como eles celebravam a Páscoa, nós podemos observar que os judeus, eles permaneceram por cativo mais ou menos por 400 anos. E quando foi a libertação deles, eles comemoraram a Páscoa. E nós sabemos que Jesus, ele é o Cordeiro sem defeito. Esse que é o fundamento da Páscoa, é saber que Jesus Cristo, né, é aquele que morreu, ressuscitou, para que hoje eu tivesse vida e vida em abundância, não somente a mim, mas todas as pessoas que conhecem o Senhor. E eu gostaria de falar para vocês hoje a respeito disso. Veja bem, ser escolhido não era um único requisito para o Cordeiro da Páscoa, segundo a prescrição mosaica. O Cordeiro deveria ser sem defeito. Essa também é uma característica que só pertence a Jesus. Então, eles comemoravam, e nós podemos observar que o povo judeu, quando eles iam celebrar a Páscoa, eles pegavam um cordeiro, e esse cordeiro, ele era sem defeito. Ele não poderia ser cego, manco. E esse cordeiro, já lá no Velho Testamento, ele já representava Cristo. Já era uma figura de um Cristo. E nós sabemos isso hoje, e nós podemos observar o quanto que isso é importante, né? E Jesus Cristo, a característica que só pertence a Jesus, que é o Cordeiro sem defeito. O Filho de Deus, ele nasceu para que hoje eu tivesse vida e vida em abundância. Então eu gostaria hoje de falar um pouco a respeito disso. Gostaria de falar para vocês hoje a respeito da Páscoa. E eu quero começar lendo um versículo, trazendo esse versículo para cada um de vocês. Lucas, o capítulo 1, o versículo 35, ele já fala a respeito disso. Vamos lá? Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo envolverá com sua sombra. Por isso também, entre o santo que há de nascer, será chamado Filho de Deus. O amor de Deus, ele foi tão grande para com cada um de nós, que hoje, por isso que hoje nós celebramos essa Páscoa, que às vezes nós deveríamos lembrar dessa morte de Cristo, que nos trouxe vida e vida em abundância. Nós sabemos que o povo judeu ficou 400 anos escravos, preso. 400 anos. E eles foram libertos. Quando eles foram libertos, eles celebraram a Santa Ceia. Pegaram um cordeiro, esse cordeiro sem defeito. E por que eles pegaram esse cordeiro sem defeito? Eles procuravam dar o melhor a Deus. Então eles teriam que fazer o melhor para Deus. E eles pegavam um cordeiro, mais ou menos de um ano, sacrificavam e celebravam a Páscoa, que era a libertação do povo judeu do Egito. Era um povo que estava escravo, estava padecendo, sofrendo, padeceu por mais ou menos 400 anos, e de repente Deus vai lá e liberta esse povo. Para nós cristãos não foi diferente. Nós sabemos que não foi diferente. Nós sabemos aqui que quando o anjo chega para Maria e anuncia que Jesus Cristo nasceria dela, ia nascer um Cristo, né? Através do Espírito Santo, ela seria
envolvida através do Espírito Santo e daria luz, que é o Filho de Deus. E nós sabemos que Deus fez isso para toda a humanidade. Ele não fez somente para os cristãos, para os católicos, não. Ele fez para toda a humanidade. Para que todos aqueles que reconhecessem que Ele é o Filho de Deus, e que Ele veio, como esse cordeiro mudo, foi levado perante os seus tosqueadores, e a Bíblia diz que Jesus não abriu a sua boca para reclamar. Ele sabia do que Ele padeceria, que Ele ia padecer, Ele ia sofrer, para que a igreja hoje pudesse ter vida e vida em abundância. E tem outra passagem aqui, que eu gostaria de citar para vocês. Mateus, no capítulo 3, versículo 14 e 15, diz assim: ele, porém, isso é João Batista. Nós sabemos que João Batista, Jesus foi até ele para que ele pudesse batizar o Senhor Jesus. Ele foi até Jesus. Jesus foi até João Batista. E nós sabemos aqui, veja bem, João Batista confirmou essa condição de Jesus ao observar que ele não precisava submeter ao batismo. João, olhando, ele achou que Jesus não precisava submeter ao batismo. Então, veja bem, mas para o arrependimento, ao que Jesus respondeu, afirmando a necessidade de cumprir toda a justiça. Então Jesus aí ele já começa, cumprindo toda a justiça por cada um de nós. Por isso que nós devemos celebrar essa Páscoa, sabendo da morte do Senhor Jesus, que Ele morre para nos dar vida e vida em abundância. E essa vida é para todos aqueles que crêem nele, para aqueles que acreditam. E às vezes nós temos um costume, a maior parte, às vezes todo o país ou toda a humanidade, chegou a época da Páscoa, compra lá um ovo de Páscoa para trazer ao seu filho, dá esse ovo de Páscoa para o seu filho, mostrando para ele que é a Páscoa. E nós temos que mostrar para os nossos filhos hoje o ensinamento verdadeiro. Qual é o significado da Páscoa? Por que a Páscoa? Trazer às crianças hoje o ensinamento verdadeiro. Você pode, não tem nenhuma restrição de você comprar um ovo de Páscoa, lá de um ovo, possamos dizer lá, que você vai lá no mercado, compra esse ovo, dá ao seu filho, mas que você possa conscientizar o seu filho que ali não é a Páscoa. Não é verdade? Aquilo não é a Páscoa. Então nós temos que ensinar aos nossos filhos, a verdadeira Páscoa. E nós sabemos aqui que o João Batista, eu achei interessante isso aqui. Quando João Batista, que Jesus vai até ele fala que era ele que teria que ir até Jesus para ser batizado. Jesus responde a ele: olha, mas para que a justiça se cumpra, é necessário que você me batize. Veja bem, ele, porém, dissuadia, dizendo: eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu: deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Então nós podemos observar aqui, para que cumprisse toda a justiça. Eu não conseguiria cumprir a justiça. Nenhum de nós conseguiríamos hoje cumprir a justiça, as obras da lei, nenhum de nós. Mas o próprio Cristo, ele veio e cumpriu tudo isso por mim e por você, para que hoje eu tivesse vida e vida em abundância. E é uma coisa tão maravilhosa quando ele diz isso. E tem outra passagem também que eu acho muito interessante, quando nós começamos a entender a palavra de Deus e observar a palavra do Senhor. Veja bem, cumprir toda a justiça. E veja bem, nesse sentido Jesus afirmou no Sermão do Monte que não veio revogar a lei, mas veio para cumpri-la. Ele veio para cumprir essa lei por mim e por você. Mateus, o capítulo 5, versículo 17. Vamos ver o que diz aqui no Mateus, o capítulo 5, versículo 17. Então ele veio para cumprir toda a lei, porque nós não conseguiríamos. Hoje nós não conseguiríamos cumprir a lei. E nós podemos observar aqui o que ele diz aqui nesse versículo.
Mateus, o capítulo 5, versículo 17. Não penseis que vim revogar a lei, ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Então ele veio para cumprir a lei por nós. Ele é o Cordeiro. Ele é o verdadeiro significado da Páscoa. Ele morre, ao terceiro dia ele ressuscita, para que eu tivesse vida e vida em abundância. Eu achei interessante, quando aqueles dois moços no caminho de Emaú vai conversando a respeito de Jesus, e Jesus aproxima-se dele e começa a conversar com eles. E aproximando da casa daqueles discípulos, eles não sabiam que eles estavam falando com Jesus, porque Jesus estava ali num corpo de glória, num corpo, eles não reconheceram o mestre, ele tinha ressuscitado, e eles não tinham reconhecido o Senhor. E Jesus vai conversando com ele, falando, e de repente eles reconhecem que ele é o Filho de Deus. E naquele momento que eles reconhecem que ele é o Filho de Deus, eles falam uma palavra maravilhosa, que ele dizendo assim: Senhor, fica conosco, Senhor. E naquela mesma noite o Senhor ficou na casa daqueles discípulos, ficou ali, dormiu ali. E eu achei interessante mas eles ainda estavam em dúvida, se verdadeiramente o Senhor tinha ressuscitado dos mortos. Entrou neles uma dúvida, e Jesus pergunta para eles assim: o que vocês têm para comer? Eles tinham lá um pão asmo, ele tinha lá um peixe e um pão asmo. E Jesus pegou o pão, partiu, mas antes que Jesus pegou aquele pão, Jesus falou para eles assim: olha, eu sei que vocês estão no coração de vocês, na mente de vocês, pensando que eu sou um fantasma. De repente, quando ele mais uma vez ele encontra com os discípulos, ele entra ali, e quando ele entra ali, que ele vai ter com os discípulos achou que ele era um fantasma. Ele disse: vocês acham que eu sou um fantasma? Mas eu quero dizer para vocês que fantasma não tem carne e nem ossos, e eu mostro para vocês o sinal dos cravos. Ali eles creram que Jesus havia ressuscitado. Eu quero dizer para a igreja hoje: ele ressuscitou dos mortos e nos trouxe vida. O povo judeu ficou por 400 anos exilado, escravos, e eles foram libertos e comemorou a Páscoa. Nós também éramos encorrentados, presos, cego, não tínhamos nenhum conhecimento do Senhor, mas quando ele morre, que ele ressuscita, nós o reconhecemos, o Senhor. Ele nos libertou da escravidão. Não tínhamos nenhum conhecimento da palavra, éramos nécios da palavra, mas a partir do momento que ele ressuscita, que ele mostra qual o sentido da Páscoa, qual a verdadeira Páscoa, quando ele ressuscita dos mortos, ele nos traz vida e vida em abundância. Eu não tinha conhecimento, mas ele me trouxe esse conhecimento. Eu era escravo do pecado, da morte, e o Senhor Jesus nos trouxe a libertação. Hoje nós somos libertos porque o próprio Deus, pelo seu infinito amor, o amor de Deus foi tão grande, ele enviou o seu Filho para morrer numa cruz, para ser crucificado, para que hoje eu pudesse entender o significado da Páscoa, que é a ressurreição do Senhor Jesus em nossas vidas. E a partir do momento que eu aceito Jesus como o único e suficiente Salvador da minha vida, eu passo por uma triagem bíblica e sou levado a ser batizado. E quando eu desço as águas, ali eu passo a sucumbir todo o meu pecado, tudo aquilo que não pertencia ao Senhor, e eu passo a nascer em Cristo. Esse é o significado da Páscoa. Quando eu desço as águas, amém? A partir do momento que eu desci as águas, eu sepultei todos os meus pecados. Nasci uma nova criatura e passei a ser chamado filho de Deus. Nós somos hoje chamados filhos de Deus.
por intermédio do Senhor Jesus. E nós sabemos que isso é importante. O que é a Páscoa? É isso. E nós temos que passar esse ensinamento a todas as pessoas. E eu quero ainda deixar para a igreja e é uma coisa tão maravilhosa que o próprio Cristo, ele passa a mostrar a toda a humanidade, a todas as pessoas, ele passa a mostrar a sua santidade, o seu amor, a sua grandeza na vida de cada um de nós. E aqui diz assim, olha: e em toda a sua vida, Jesus provou sua perfeita santidade, tentado por Satanás. Ele foi tentado por Satanás, mas a Bíblia diz que ele provou a sua santidade, e fazendo isso, nos trazendo vida e vida em abundância. Naquele período que ele passa por 3 dias morto, a Bíblia diz que ele desce até o inferno, e ele pega a chave do abismo e da morte das mãos de Satanás, e tira a chave da morte. Até então Satanás tinha o poder da morte sobre as suas mãos, ele tinha o poder de tirar a vida. Mas quando Jesus, naquele período dos 3 dias, ele desce até o inferno, pregou para aquelas pessoas que estavam ali. Quando Jesus anunciou o evangelho, que estavam ali, ele chegou para aquelas pessoas lá e falou para eles, e disseram a eles: eu disse a vocês que eu ia ressuscitar dos mortos. E o mais importante, ele chega para Satanás e diz a Satanás: me entrega a chave da morte, tu não mais terás o poder sobre a morte. E isso é o significado da Páscoa. Ele traz a vida a cada um de nós, ele nos ressuscita com ele, nos mostrando o quanto que ele é amoroso, o quanto que o Senhor Jesus é maravilhoso. E a palavra de Deus diz aqui, nós podemos observar em Lucas o capítulo 4, versículo 1. Eu quero pular aqui. Eu gostaria de falar um outro versículo para vocês aqui, veja bem. Vamos pular para o Hebreus. Abra sua Bíblia no Hebreus, o capítulo 4, versículo 15. Ele diz assim, olha bem, Hebreus 4, 15. A Bíblia diz que Jesus, ele é o sumo sacerdote, que se compadece de nós. Ele é o sumo sacerdote, ele é o cordeiro que foi levado perante os seus tosqueadores para que eu tivesse vida. Ele se torna o sumo sacerdote, me tirando aquela escravidão de eu pegar um animal, ter que matar aquele animal, levar perante a congregação e mostrar qual seria o meu pecado, para que eu pudesse ser perdoado dos meus pecados. E a Bíblia diz que Jesus Cristo levou tudo isso sobre si. Em Hebreus aqui ele fala claramente a respeito de Jesus, é o sumo sacerdote. Se hoje eu quero receber o perdão dos meus pecados, eu vou até esse sumo sacerdote, que é Jesus. Confesso os meus pecados a Ele. Ele estará pronto para me perdoar toda a igreja, toda a humanidade. Todos aqueles que vão até o Senhor Jesus, Ele de maneira alguma lançará fora. E nós sabemos aqui em Hebreus, o capítulo 4, versículo 14, diz assim: tendo por Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservamos firme na nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. A Bíblia diz que ele foi tentado, ele foi
100% homem, 100% Deus. Ele sofreu as mesmas aflições que nós sofremos. Ele padeceu tudo isso. Mas a Bíblia diz que ele não se contaminou para nos trazer essa vida hoje, nos trazer a libertação, para saber qual o significado da Páscoa, que é o amor de Deus, enviando o seu Filho para morrer numa cruz, para ser esse sumo sacerdote, para que eu pudesse ter acesso diretamente a Cristo. Eu posso diretamente ao Senhor Jesus e confessar os meus pecados, e falar com Ele. Ele estará pronto para me atender. Mas é uma coisa maravilhosa, a igreja precisa saber disso. O quanto que isso é importante você saber a respeito da Páscoa. O que é o significado da Páscoa? É a ressurreição do Senhor Jesus na vida daqueles que o aceitou como único, suficiente Salvador da sua vida. Aqueles que levantou sua mão, o aceitando, dizendo: eu quero esse Jesus na minha vida. É o verdadeiro significado da Páscoa. É aceitar o Senhor Jesus, sermos livres do pecado, termos acesso diretamente ao Senhor. Você hoje não precisa se recorrer a alguém ou a uma pessoa qualquer para que você possa receber o seu perdão, receber a sua bênção, receber a sua rendimento, a sua alegria de viver. Você pode ir diretamente ao Senhor Jesus, que Ele estará pronto para te atender. Nós sabemos que aquela mulher, as pessoas estavam ali para apedrejar aquela mulher, e Jesus Cristo chega até aquele povo e diz a ele: aqueles que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Eles saíram da presença do Senhor Jesus, e Jesus chegou para aquela mulher e disse a ela assim: olha, cadê os teus acusadores? Ela disse: Senhor, nenhum. Ele disse: nem eu. Mas uma palavra ele disse para aquela mulher, para que ela pudesse entender a verdadeira salvação. Ele disse: filha, vai e não peques mais. Deu a ela mais uma chance, mais uma oportunidade. E o Senhor sempre estará nos dando essa oportunidade de chegarmos até a Ele. Ele sempre estará nos dando essa oportunidade de servirmos a Ele de coração e de alma. O Senhor quer que você o sirva de coração e de alma, que você se coloque diante do Senhor, entregando a sua vida a Ele. No versículo 15 de Hebreus 4, o versículo 15 diz assim, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, antes foi Ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Ele foi tentado para que hoje nós tivéssemos vida. E o maior sentido da Páscoa chama-se Deus, amor de Deus. Esse é o maior sentido da Páscoa hoje, chama-se o amor de Deus para com cada um de nós, enviando o seu Filho, morrendo em uma cruz. Ele quer que nós ensinamos os nossos filhos, ensinamos a nossa igreja qual é a verdadeira Páscoa. Não é apenas um ovo, este ovo de Páscoa que as pessoas compram lá fora, comemorando essa Páscoa com esse ovo. Você pode comprar esse ovo, dar ao seu filho, não tem problema, comprar um chocolate, dá a ele. Mas o mais necessário, a maior necessidade que nós temos é de ensinarmos os nossos filhos a verdadeira Páscoa. Eu quero deixar essa palavra para a igreja, que cada dia, irmão, vamos viver juntos, vamos vivenciar a palavra do Senhor. A Bíblia diz que Jesus está muito perto de buscar a igreja, e nós sabemos que tudo que está acontecendo no mundo hoje, nada mais, nada menos do que a volta do Senhor Jesus. Ele está às portas, e nós precisamos abraçar com o Senhor. Nós precisamos servir o Senhor de todo o nosso coração e de toda a nossa alma. E nessa hora agora eu gostaria de fazer uma oração com vocês. Eu quero entregar a vida de cada um de vocês, mas primeiramente eu gostaria de orar por aquelas pessoas que se encontram enfermas, está passando por alguma dor. Todas as pessoas que estão ao alcance da minha voz nesse momento, eu gostaria que você pudesse comigo curvar a sua cabeça. Eu vou fazer uma oração por você, o pastor Gilmar
fará uma oração por você, entregando a sua vida ao Senhor e pedindo ao Senhor esse Jesus que nos deu vida, que Ele possa visitar a sua vida nesta hora, te curar, que você seja alcançado. Eu quero dizer para a igreja que nesse nome há poder, amém? Neste nome há poder. Se você crer, se você agora nesse momento acreditar, você saberá que Ele fará algo na sua vida diferente, pela fé. E o Senhor quer que você seja curado pela fé. Você vai orar comigo, mas o que vai lhe curar é a sua fé. Você vai crer na oração, na palavra que foi falada nessa noite, e você vai receber a oração pela fé, e você será curado em nome do Senhor Jesus. Amém? E vou orar por aquelas pessoas que se encontram nos hospitais agora, sentindo dor, padecendo, para que o anjo do Senhor possa te visitar nessa hora, e que o nome do Senhor Jesus possa te curar em nome de Jesus. Repita comigo essa palavra: em nome do Senhor Jesus eu serei curado. Amém? Vamos orar? Maravilhoso e eterno Pai, eu quero pedir ao Senhor nesse momento que o Senhor possa alcançar todas as pessoas que estão ao alcance da minha voz nessa hora. Se ela estiver enferma, Deus, que elas possam ser curadas, que o Senhor possa tocar da planta do cabelo até a sola dos pés, removendo toda dor, toda enfermidade, todo mal. Em teu nome eu expulso toda enfermidade. Em nome do Senhor Jesus, tu serás curado agora. Não importa qual será a enfermidade, mas você será curado em nome do Senhor Jesus. Se você estiver sentindo alguma dor nesse momento, você será curado agora em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus eu expulso toda dor, toda enfermidade. Senhor, visita os hospitais do câncer, as pessoas que se encontram agora nesse momento, Deus, ali neste lugar, que o Senhor possa curá-los em nome do Senhor Jesus. Deus, visita os presídios nesse momento agora, aquelas pessoas que se encontram nesse momento, Senhor, enferma, aquelas pessoas que se encontram, Senhor, encorrentada, que elas possam nesse momento ser libertas, Deus. Aquelas pessoas que se encontram com papel, Deus amado, de soltura, Deus, que está preso, que o Senhor possa libertar essas vidas agora nas cadeias, em nome do Senhor Jesus. Eu também apresento, Senhor amado, a nossa nação, que o Senhor possa visitar toda a nossa nação, aquelas pessoas que se encontram enfermas, que elas sejam curadas em nome do Senhor Jesus. Eu apresento, Deus, o presidente da república, que o Senhor possa visitar aquele homem, dando a ele, Deus, sabedoria, para que ele possa reger essa nação, que o Senhor possa levar a ele, Deus, a sabedoria, Deus. Em nome do Senhor Jesus, eu entrego o presidente diante do Senhor. Deus, eu apresento a Igreja de Cristo, Ministério Manancial, que o Senhor possa visitar todas as vidas agora, da nossa igreja, que o Senhor possa abençoar cada membro dessa igreja, Deus, que o Senhor possa visitar as famílias, os filhos, derramar sobre cada um deles a tua unção e a tua graça. Eu apresento os obreiros da nossa igreja, que o Senhor possa visitar cada um deles, que eles sejam cheios da tua graça e cheios do teu Espírito Santo. Deus, eu apresento os pastores, que o Senhor possa visitar cada pastor, Deus, que o Senhor possa visitar cada líder, Senhor, religioso, que o Senhor possa visitar essas pessoas, abençoando, levando a elas saúde e paz, que nesse dia eles possam, Deus, receber essa Páscoa, que é um Cristo vivo, um Cristo que ressuscitou dos mortos, para que hoje nós tivéssemos vida e abundância. Eu quero dar um grande abraço a toda a igreja, a todas aquelas pessoas que tenham alcançado a minha voz, que o Senhor possa abençoar a vida de cada um de vocês, que o Senhor venha derramar sobre vocês a unção do Senhor e a graça do Senhor. E um grande beijo, um forte abraço do pastor Gilmar. Amém? A todos vocês.